Atos capítulo 4, versículo 31, eu vou ler com vocês. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu vou ler mais uma vez. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? O capítulo 3 e 4 do livro de Atos, eles são sequenciais, né? Lucas, ele se converte depois de tudo que Jesus havia feito, depois de Jesus ter subido aos céus. Na realidade, nós vemos que Lucas, ele era conhecido de Paulo, e através da conversão de Paulo, em seguida, Lucas se converte, é um amigo levando o outro a Cristo, e Lucas, ele escreve, além do Evangelho, segundo Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, registrando tudo o que aconteceu. Então, no capítulo 3, Lucas, ele narra para nós uma situação em que os discípulos foram ao templo e ali encontraram um homem que estava doente, ali coxo de nascença há muitos anos, ele ficava ali na porta. Por 40 anos aquele homem estava ali, ele pedia esmolas, ele vivia dessas coisas, ele era muito conhecido e ali eles curam aquele homem. Ali aquele homem ele pede uma esmola, eles falam, ó, não tem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Então em nome de Jesus levanta e anda. E ali aquele homem é curado e aquilo causa um alvoroço muito grande, aquilo abre uma oportunidade para que Pedro pregue ali naquele lugar e muitas pessoas se convertem e acontece uma movimentação muito grande ali em Jerusalém, eles estão em Jerusalém, mas depois os homens, os fariseus, os doutores da lei ali, os saduceus se reúnem e prendem aqueles homens, né, por um dia, e eles são interrogados e ali eles não sabem direito, os inimigos não sabem direito o que fazer, eles querem impedir que Pedro e seus amigos e os demais discípulos continuem pregando em nome de Jesus, e Pedro faz um discurso, fala que eles crucificaram a Cristo, enfim, e eles vão sendo interrogados e aqueles homens não sabem o que fazer com aqueles homens que estão presos, eles naquele momento não tinham nenhum motivo, eles não encontravam um argumento forte o suficiente para prender aqueles homens, para mantê-los presos, para castigá-los, e eles são soltos, eles ficam um dia na prisão, debaixo de interrogatório, e ali Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz que não dá para parar de pregar, que eles não podem deixar de testemunhar aquilo que eles têm visto e vivido, porque a vida daquele que foi tocado por Jesus é assim, depois que Jesus entra na nossa vida é uma coisa impressionante, ninguém entende até que ela tem o primeiro encontro com Jesus, um encontro real e verdadeiro. As pessoas que são verdadeiramente tocadas por Jesus, a vida delas muda, há algo novo, as pessoas que estão ao redor dela começam a perceber que há algo diferente. Jesus tem esse poder, Jesus ele tem o poder de entrar na vida de uma pessoa e fazer com que ela renasça, que ela seja uma nova criatura, e essa nova criatura, ainda que no passado ela tenha feito tudo errado, ela tenha sido covarde, ela tenha sido medrosa, ou como Pedro, que outrora negou Jesus 3 vezes, agora um Pedro cheio da presença do Espírito Santo, um Pedro transformado pela presença de Deus, ele testemunha de Cristo, ele diz que Jesus é o Senhor, ele fala da salvação, ele fala que Jesus era aquele que havia de vir, e com isso, depois, no final de tudo isso, e a igreja cresce de uma maneira absurda, acontece um movimento muito forte de crescimento na igreja, as pessoas que estão se convertendo, elas estão tendo experiências fantásticas com Cristo, e é interessante nós vermos isso, né? Algumas pessoas perguntam, poxa, por que hoje não há tanto poder nas manifestações de Cristo ou do Espírito Santo na vida daqueles que tiveram um encontro com Cristo? Porque talvez, eu acredito, que talvez muitas vezes o que Jesus significa para as pessoas, para essas pessoas, não é tão intenso quanto ele significou no passado para aqueles homens e mulheres que sofriam. Hoje, nós vivemos um evangelho muito raso, um evangelho muito insípido, um evangelho sem gosto, um evangelho muito fraco, superficial. As pessoas elas vão às
algumas igrejas as pessoas se dizem crentes e fazem coisas, às vezes até pior do que aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece o Senhor. As pessoas dizem crer no Senhor, amar ao Senhor e serem evangélicas, protestantes, seja lá o que for que ela diz, mas as atitudes não acompanham essa vida. Não são pessoas que realmente reproduzem o caráter de Cristo. As pessoas, elas vão na onda do mundo, fazem as mesmas coisas que as pessoas do mundo, elas nunca se questionam, será que Jesus faria isso? E ela vai lá e faz aquilo daquela forma, totalmente contrária à vontade de Deus. Então, aí o poder do Espírito Santo não pode se manifestar na vida de uma pessoa que não aplica os princípios bíblicos em sua vida. Mas uma coisa é fato, quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus na nossa vida, o Espírito Santo se manifesta com poder e as coisas acontecem. E nós lemos aqui que eles oraram. Essa oração, aí no versículo 31, é um pouco depois, né, de que eles foram soltos, e ali aqueles homens disseram para eles não testemunharem mais em nome de Jesus. Eles haviam dito, nós não podemos, eu não posso deixar de falar o que Cristo fez na minha vida. E muitas pessoas talvez não conseguem nem levar a mensagem da salvação para outra pessoa, porque talvez na vida dela é como se Cristo não tivesse feito nada. Ela não tem motivos para se alegrar no Senhor, mas eu não digo por causa do poder de Deus, mas por causa das experiências que ela mesma ainda não buscou, ela ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Então a vida dela é uma vida muitas vezes parecida com a vida dos religiosos daquela época. É uma pessoa que se convenceu a respeito de quem é Jesus, de quem é Cristo, ou do Evangelho, mas ela ainda não se converteu. Ela se convenceu de algo, mas ainda ela não se converteu. O coração dela ainda é o mesmo, ela mudou um pouco a aparência, ela mudou um pouco a forma de falar às vezes. Antes ela frequentava um lugar, agora ela frequenta outro, mas o coração dela, infelizmente, ainda é do mesmo jeito, as atitudes ainda são da mesma forma, e a pessoa não evolui, não cresce, e ela não vê o poder do Espírito Santo. E aqui nós vemos essa experiência. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. É interessante que no capítulo 2 de Atos, eles já tinham tido uma experiência com o enchimento do Espírito Santo. E era um outro momento que eles estavam reunidos todos num só lugar. Eles estavam ali reunidos, eles estavam orando, e ali veio a primeira manifestação desse tipo na Bíblia, em que o Espírito Santo veio e encheu as pessoas. E isso é algo recorrente. A Bíblia nos mostra que todas as vezes que eu e você nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, que todas as vezes que nós oramos, nós somos cheios com o Espírito de Deus. Isso é, se nós estivermos buscando realmente essas coisas, se na nossa vida nós temos realmente andado em santidade, buscando o poder e a presença de Deus através daquilo que nós fazemos. Porque não existe milagre, queridos. Eu sei que muitas pessoas gostariam de falar que nós não precisamos fazer nada, mas a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo ele vem com poder na vida daqueles que realmente honram a Deus. Honram a Deus com a sua vida, honram a Deus com o seu coração, honram a Deus com a sua forma de ser. Não é uma vida de obras, não, mas é uma vida de santidade, de consagrarmos quem nós somos para Deus. Queridos, se eu e você não nos consagrarmos ao Senhor, nós não vamos ver o poder de Deus na nossa vida. Nós não vamos ver a presença do Espírito Santo em nossa vida. E nós precisamos fazer essas coisas. Nós precisamos buscar a Deus com intensidade, não só de uma maneira aparente para que os outros vejam, mas nós precisamos no secreto, lá no íntimo do nosso coração. Nós temos a certeza que nós não temos nada. A Bíblia diz como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A Bíblia tem um papel fundamental em transformar a nossa vida. A leitura diária da Bíblia vai fazer com que o nosso coração seja transformado. Se nós não nos permitirmos ser transformados, nós não vamos ver a glória de Deus. Se nós não permitirmos que a palavra nos lave, que o Espírito Santo não transforme o nosso coração, nós não vamos nos manifestar nos dons e no poder do Espírito. Nós não vamos ver o que Deus pode fazer. Nós não vamos ver conversões ao nosso redor. Nós não vamos Deus fazer nada. Pelo contrário, muitas vezes nós vamos ser uma forma de envergonharmos a Deus. Nós vamos ser um canal de mau testemunho, onde as pessoas vão falar mal de Deus por nossa causa. E aqui nós vemos a igreja reunida. Eu queria até ler com vocês, um pouquinho antes, a partir do versículo 24, Atos capítulo 4, versículo 24, e ver aqui o que eles oraram. Qual foi a oração deles? Olha que interessante. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram:
Então eles vão orar, todos juntos. Eles levantaram a voz e oraram juntos. Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Primeiro, então, eles proclamaram aqui, na sua oração, um reconhecimento do poder de Deus. Aí eles continuam, que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Ele está falando, e o Senhor é o mesmo Deus que usou Davi, né, como um profeta, falou pela boca dele, porque os povos, os gentios, pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então ele está falando que as pessoas se levantaram, né, como Davi disse no Salmo, e se levantaram contra Jesus. Aconteceu o que Deus havia profetizado através da boca do rei Davi, né, que nesse momento age como um profeta, dizendo que Deus aconteceria. Então, se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Deus Pai e Jesus. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com gentios e os povos de Israel. E essa era a oração, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ele está falando, Senhor, esses homens se levantaram contra Jesus, mas não foi nada mais, nada menos do que o Senhor tinha decidido. O teu plano se cumpriu, o Senhor já disse que essas coisas iam acontecer. E aí, então eles estão fazendo uma oração reconhecendo, Senhor, tudo está debaixo do teu controle. Se esses homens se levantaram contra Jesus, é porque o Senhor planejou, foi debaixo do teu plano, do teu projeto, essas coisas aconteceriam. O Senhor sabe de todas as coisas. Por que eles estão dizendo isso? Porque os homens agora estão se levantando contra eles, contra a pregação deles. Eles estão levando o evangelho, estão sendo perseguidos. Todas as vezes que nós nos levantarmos, para levarmos o evangelho, para falarmos sobre o Senhor, para falarmos sobre Cristo, pessoas se levantarão, circunstâncias se levantarão. Eles estão falando, Senhor, nós entendemos que tudo está debaixo do seu controle. Até quando eles perseguiram o ungido, Jesus, o seu filho, isso estava de acordo com o que Davi falou, estava debaixo da sua profecia. Então ele continua, versículo 29, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Então ele está falando, olha, nós estamos sendo ameaçados, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eles estão pedindo para Deus, Senhor, eles estão nos ameaçando. E o pedido que eles fazem para Deus é, Senhor, nos conceda que nós consigamos a pregar com toda a ousadia a tua palavra. Eles não pediram para Deus livrar dos inimigos, eles não pediram para Deus abençoar A, B ou C, não foi. Eles pediram para que Deus concedesse a eles que eles conseguissem falar com ousadia a palavra. Eles falaram, Senhor, estou sendo ameaçado, nós estamos sendo ameaçados, impedidos, e nós queremos continuar pregando a tua palavra. E ele continua no versículo 30, e não só isso, enquanto nós pregarmos a tua palavra com ousadia, enquanto estendes a tua mão para curar, nós queremos que enquanto nós estivermos pregando com ousadia, o Senhor cure, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Então o pedido deles é o seguinte, Senhor, nós estamos sendo ameaçados. Esses homens, eles estão se reunindo para que nós paremos de pregar o evangelho. Eles estão querendo impedir o trabalho que nós estamos fazendo em teu nome. Aí eles falam, então nós vamos te pedir, Deus, nós estamos te pedindo, Senhor, olha essa ameaça e nos conceda que nós possamos pregar com ousadia. Enquanto nós pregamos com ousadia, nós queremos que o Senhor estende a sua mão e cure as pessoas para que haja sinais e prodígios no nome de Jesus. E aí, no versículo 31 diz, quando eles oraram dessa forma, moveu-se o lugar. Moveu-se o lugar. Essa palavra moveu-se o lugar, ela pode dizer que foi como se fosse um terremoto. Tremeu, o lugar tremeu, as paredes se abalaram. Aconteceu algo diferente ali naquele lugar. E aqueles homens foram mais uma vez cheios do Espírito Santo. E aí o versículo conclui dizendo, o que eles pediram, eles receberam. Eles pregavam, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E é isso que acontece na minha e na sua vida.
quando nós oramos de acordo com a vontade da palavra de Deus. Quando nós olhamos para as coisas de Deus e nós entendemos que Deus ele quer fazer uma obra no mundo. E problemas vão se levantar. E às vezes não é uma perseguição direta. Às vezes, dentro de um ministério, nós vamos sofrer reveses, nós vamos ter pessoas que talvez não nos compreendam, situações se levantam e nós temos que orar. Senhor, ó, o Senhor está vendo o que está acontecendo, mas me dá forças para eu continuar fazendo a tua vontade. Levanta, Pai. Não permita que eu fique chateado com A, B ou C e desista desse trabalho. Não permita, Senhor, que essa dificuldade que acontece agora me impeça de continuar. Nós podemos orar e, Senhor, e que o Senhor me dê mais ousadia, que o Senhor, porque é assim, queridos, quando eles oraram dessa forma, eles cresceram em ministério, eles cresceram em pregação, e a perseguição aumentou sobre eles, e eles pregaram mais, eles tiveram mais ousadia, e a perseguição fez com que eles se espalhassem pelo mundo todo, e hoje o evangelho é pregado praticamente em quase todos os lugares do mundo. Existem, obviamente, lugares que ainda a palavra de Deus não chegou, e não chegou lá talvez porque falta oração da parte da igreja, falta ousadia da parte de homens e mulheres que poderiam estar orando, poderiam estar doando as suas vidas, poderiam estar fazendo algo para que mais homens e mulheres fossem alcançados pelo poder do evangelho. Mas, tirando o contexto, né, que fala disso tudo, eu quero pegar um detalhe muito interessante aqui. Ele começa o versículo dizendo, e tendo orado. Assim que eles oraram. E nós vamos ver isso acontecer na Bíblia inúmeras vezes. Nós vamos ver depois, mais para frente, no capítulo 12 do livro de Atos, que Pedro ele foi preso. Ele foi preso mais uma vez por estar pregando o evangelho, e dessa vez ele foi guardado na prisão. Herodes mandou que ele fosse preso. A intenção de Herodes talvez fosse até matar a Pedro. Pelo menos é o que a Bíblia dá a entender, né, que já tinham sido executados alguns irmãos em Cristo, e talvez ele queria fazer isso com Pedro, e ali Pedro preso. Eu vou ler com vocês aqui Atos capítulo 12, do versículo 5 até o 7. Eu vou colocar aqui na tela o versículo 5, mas eu vou ler o restante, tá bom, queridos? Ele diz assim, ó. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Então olha que interessante, Pedro foi preso. Sim, foi preso. Isso não é um problema para a igreja, porque a igreja se reúne e ora. Eles oraram por ele a Deus. E aí a Bíblia diz, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Ele estava preso, mas dormindo no meio de dois soldados, ligado com duas cadeias, com duas correntes, com dois grilhões ali. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então ele estava bem preso. É como se fosse uma prisão de segurança máxima. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. É como se fosse uma algema. A pessoa está algemada, e a hora que o anjo falou, levanta-te, e vamos, desperta, levanta-te depressa. A algema cai, simplesmente, mas a igreja estava orando. E se você ler a sequência dessa passagem, você vai perceber que os portões vão se abrindo, as portas vão se abrindo, os guardas que estavam com Pedro não viram nada, eles estavam adormecidos, e ele sai até lá fora, e a Bíblia diz que Pedro começa até, ele pensava que era um sonho, ele achava que estava sonhando, até que ele chegou na rua. E assim, meu querido, quando nós oramos, quando nós temos a nossa vida nas mãos do Senhor, vão acontecer coisas que parece que nós estamos orando. O poder de Deus é real, o poder de Deus é poderoso, e muitas vezes o poder de Deus ele se manifesta de maneira poderosa. Era isso que eu queria dizer. Ele sempre vai se manifestar de maneira real. O poder de Deus é real. E o poder de Deus se manifesta quando a igreja, andando em santidade, andando em consagração, busca o Espírito Santo em oração, busca a presença de Deus em oração, e o Espírito vem e faz a obra. Foi o que aconteceu. Se você for mais para frente em Atos capítulo 16, nós vamos ver que Paulo e Silas, eles estavam ali numa situação na cidade de Filipos, e eles haviam pregado, e haviam acontecido algumas coisas, e prenderam Paulo e Silas, e colocaram ele na prisão. E lá em Atos 16, no versículo 25 e 26, diz assim, deixa eu colocar aqui para vocês, é uma passagem muito, muito interessante no meio de tudo isso. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ó, eles oravam e cantavam hinos. Mas onde eles estavam? Eles estavam na prisão. Perto da meia-noite,
perto da meia-noite. Naquela época, quando escureciam, as pessoas já pegavam no sono. Era normal você pegar no sono 8, 9 da noite no máximo. 9 horas já era muito tarde, escurecia, as pessoas já iam se recolhendo, iam se preparando. Mas ali perto da meia-noite, Paulo e Silas, a Bíblia diz que oravam. Então quer dizer, talvez eles vinham orando, oravam e cantavam hinos. Que está falando que perto da meia-noite foi o que aconteceu. Mas nós não sabemos desde que hora eles cantavam e oravam. Eles estavam cantando, orando, presos, acorrentados a um lugar ali naquela prisão. Eles estavam com seus pés presos, talvez com suas mãos presas, e eles estavam cantando e orando. Quando nós estamos passando por problemas, nós temos que aprender a cantarmos e orarmos. Nós temos que aprender não só quando passamos por problemas, mas em todos os dias. A Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. O que a igreja muitas vezes esquece é que a oração move a mão de Deus, a oração faz com que a obra de Deus ela aconteça. A oração ela é responsável por transformar as nossas vidas, transformar as circunstâncias, transformar até a nação, o nosso país. Nós podemos mudar uma nação através da oração. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia nos mostra. Mas continuando, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Os presos estavam escutando tudo isso. Né? Então, não sei o que os presos estavam pensando, mas eu acredito que os presos estavam zombando. Estavam falando, esse pessoal está preso e está feliz, está preso e está cantando, estão orando, né? E o que acontece agora é um excelente testemunho. Porque muitas pessoas às vezes estão de olho na nossa vida, vendo nós passando por uma série de dificuldades às vezes, e continuamos firmes, e continuamos crendo, e continuamos louvando, e continuamos sendo gratos a Deus. E lá na frente, quando a circunstância muda, isso é o ponto onde talvez a pessoa vai pensar se vale a pena ou não ela acreditar no Evangelho, ela entregar a vida dela a Deus, porque ela tem visto que o que tem acontecido durante a crise. Paulo e Silas estão na crise, é uma crise, eles estão cantando e orando, nós estamos atravessando uma crise. Algumas pessoas deixaram de orar, deixaram de cantar, deixaram de buscar a Deus nessa crise, mas Paulo e Silas eles continuaram. E aí vem, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. O que sustenta o cárcere, a base da estrutura da cadeia, se moveram, balançou, né? Aquilo foi um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ali foi um milagre. Deus muitas vezes ele vai sacudir a nossa vida. Mas você vê, não caiu um pedaço do teto em cima deles. Ninguém se machucou. Foi um terremoto, balançou tudo, tremeu o chão, mas abriram-se as portas. Quando nós orarmos, se prepara, meu querido, que Deus pode fazer isso. Se você tem andado em santidade, se você tem consagrado a sua vida a Deus, se você tem amado o Senhor, quando você ora, Deus ele vem com a resposta, ele vem com o terremoto. Nós lemos lá no começo que ali moveu-se o lugar e eles foram cheios com o Espírito Santo e foram soltas as prisões de todos. E a Bíblia diz que ali naquela hora o carcereiro se converte, nós não sabemos quantos presos se convertem, eles poderiam ter fugido, eles não fugiram, eles ficam ali naquele lugar. E aquele homem, o carcereiro, quem liderava aquele lugar, pelo testemunho do que ele viu acontecer, ele se converte, e ali na casa dele, que era apegada à prisão, ali a família dele se converte. Paulo e Silas pregam dentro daquela casa, e naquela noite o carcereiro, sua esposa, seus filhos entregam a vida a Cristo, e ali há conversão, ali há salvação, ali há libertação, houve manifestação do poder de Deus, e enfim, queridos, é isso que acontece quando nós oramos. Nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a buscar a Deus, nós temos que aprender a adorarmos ao Senhor. A Bíblia nos mostra muitas vezes questões de oração, por exemplo, Abraão. A Bíblia fala que Abraão orou por Abimeleque. Abraão chegou com a sua esposa numa cidade e por temer os povos daquela época, ele achou que talvez Abimeleque o matasse por causa da beleza da sua esposa. Ele diz uma meia-verdade, né, que ele era meio irmão de Sarai, mas ele era marido dela. Ele manda falar que é só irmão. E ali Abimeleque leva Sarai
para a casa dele, para tomá-la como esposa. Deus dá um sonho para Abimeleque. Abimeleque, no sonho, vê que não é para tocar na vida dele, ele não toca em Sarai, ele acaba não cometendo nenhum adultério com Sarai. Deus mostra para ele que ela era casada, e ali ele volta para Abraão, conversa com Abraão, ele até abençoa Abraão depois disso, por temor ao que Deus fez, mas a Bíblia diz que o fato dele ter levado a esposa de Abraão para dentro da sua casa, para dentro lá do palácio, que Deus havia, que o ventre das mulheres, elas tinham ficado todas estéreis. E a Bíblia diz que Abraão orou a Deus pela cura de Abimeleque em sua casa, e Deus respondeu. Nós vemos essas coisas. Nós vemos, por exemplo, que Isaac, o filho de Abraão, ele casou com Rebeca, e Rebeca não podia ter filhos, ela era estéril. E a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor, e Deus fez com que Rebeca ficasse grávida e pudesse dar à luz, né? A Bíblia diz que Moisés, ele ia, decretava as pragas sobre o Egito, e depois o faraó vinha se mostrando arrependido e pedia para Moisés interceder. A Bíblia diz que Moisés intercedia ao Senhor e o Senhor retirava a praga. Nós vemos essas coisas acontecer. Nós vemos os homens de Deus orando e as coisas acontecendo. Moisés orou para que aquele fogo que vinha consumindo o povo na beirada do acampamento, Moisés orou e ali o fogo apagou. Moisés orou para que as serpentes parassem de picar o povo, e Deus deu a estratégia de levantar uma serpente de bronze, e ali a praga parou de continuar sobre o povo. Moisés orou quando o Senhor disse que não ia mais andar com eles, que o Senhor tinha desistido de andar com eles. Moisés orou, ele intercedeu e o Senhor continuou com o povo. Quando o povo reclamou de sede, Moisés orou e Deus deu água para o povo. É que naquela época, por que o povo não orava? Porque não havia essa permissão. Sempre a oração tinha que ser feita através de um intermediário. Nós vemos, por exemplo, no livro de Juízes, nós vemos quando Manoá orou para saber o que era para ele fazer com o seu filho, o filho que o Senhor havia dado para sua esposa, que também não podia lhe dar filhos, que é o caso de Sansão, e Deus aparece para ele um anjo e orienta o que eles deveriam fazer, consagrá-lo como nazireu para o Senhor. Nós vemos, por exemplo, no livro de 1 Samuel, Ana, ela não podia ter filhos também, ela vai lá no tabernáculo e ali ela clama a Deus, ali no tabernáculo em Siló, onde estava o sacerdote Eli, ela clama a Deus, ela ora, e a Bíblia diz que o Senhor responde a oração dela. Nós vemos inúmeras vezes, nós vemos, por exemplo, o povo vindo depois para Samuel e se queixando a Samuel que eles queriam um rei, e Samuel ora, fala com Deus, e Deus levanta um rei para Israel. Nós vemos inúmeros homens e mulheres que oraram, que buscaram ao Senhor. Uma certa ocasião, o profeta Isaías, ele vai procurar o rei Ezequias, que Deus havia dito que Ezequias ia morrer, e Ezequias vira o rosto para a parede, ali ele clama, ali ele chora, ali ele ora, e Deus ouve a sua oração e muda a situação, manda Isaías voltar lá e dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Enfim, queridos, nós vemos inúmeras passagens na Bíblia onde as pessoas oraram, onde os homens e mulheres oraram. Nós vemos Eliseu numa situação lá na casa daquela mulher que o havia acolhido, o filho dela morre, ele havia dado uma profecia que o Senhor daria um filho para ele, depois aquele menino está morto, e ele chega, ora ao Senhor, e o Senhor ele ressuscita aquele menino que havia morrido. Uma certa ocasião, eles estavam cercados de inimigos, e o moço que acompanhava Eliseu ali, ele fica com medo, e Eliseu ora e pede para o Senhor abrir os olhos espirituais do rapaz, e para que o rapaz enxergue que eles estavam cercados por anjos do Senhor, por um exército invisível. Nós vemos Jesus orando, nós vemos os apóstolos orando, nós vemos o povo de Deus orando, e nós temos orado. É isso que eu quero trazer para nós nesse dia. Nós precisamos de crer no poder da oração, que Deus é um Deus que responde a oração. E às vezes nós temos orado muito pouco. A igreja tem orado pouco, a igreja tem intercedido pouco. A igreja não tem tido consciência do poder que Deus nos deu no nome de Jesus. A igreja não tem tido consciência do que é ser cheio com o Espírito Santo e poder fazer a obra de Deus com poder, com força, com barulho mesmo, para que as pessoas vejam que Deus é real, que o Evangelho
evangelho é real, nós precisamos, queridos, ter uma vida de oração. Nós precisamos sair desse lugar onde estamos e irmos para um lugar em Deus, onde nós oremos de verdade, onde nós busquemos ao Senhor, onde ali nós nos derramemos na presença dele, para que ele possa fazer essas coisas, para que ele possa trazer um derramamento sobre toda a igreja e sobre a terra. Porque os tempos estão se cumprindo todas as coisas, a volta do Senhor está muito próxima, em breve nós veremos o levantar, em breve mesmo nós veremos o levantar de um único governo, um único povo, o anticristo vai se levantar na terra, e nós precisamos estar com a nossa vida de oração em dia, nós precisamos estar firmes com Deus, nós precisamos proclamar o evangelho a toda criatura, é o que Jesus falou, ide por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, e sabe o que nós temos feito muitas vezes? Muitas vezes nós temos feito coisas só para nós temos buscado os nossos próprios interesses, muitas vezes as nossas atitudes mostram que nós não parecemos nada com Jesus, nós temos feito coisas que qualquer um faz de qualquer forma, nós precisamos orar, nós precisamos reconhecer que algo tem que mudar dentro de nós, tem que haver uma transformação, tem que haver uma restauração de quem nós somos. Eu quero compartilhar com vocês, para nós terminarmos a palavra de hoje, uma passagem que está aqui no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, que diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu vou ler mais uma vez. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus ele está falando dentro de um contexto em que Israel estava longe do Senhor, que haviam coisas que vinham a acontecer pela frente, eles seriam levados cativos, eles iriam para a Babilônia, eles voltariam depois de 70 anos da Babilônia, e ali eles iam ficar vivendo uma vida ainda longe do Senhor. Ali Deus ele dá a entender que ele vai enviar o Messias, o Cristo, e depois ele pula para o futuro nosso, inclusive. Ele fala do reino eterno, ele fala da restauração de todas as coisas. E Deus fala isso, ele fala que naquele momento os gentios, os demais povos e aqueles que estiverem cheios com a presença do Cristo, o Messias, de Jesus, ele fala, e será que antes que clamem, Deus está falando antes deles gritarem e chorarem, eu responderei. Estando eles ainda falando, no momento em que nós estivermos orando, o povo de Deus estiver orando, a nação de Israel no futuro, ainda estando eles falando, eu os ouvirei. É isso que Deus quer dizer para nós. É isso que Deus está mostrando para nós. É isso que nós vemos que o Senhor fez nesse momento, nessa passagem que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Eles estavam ali reunidos, orando, buscando a Deus. Deus, ele moveu aquele lugar, ele tremeu aquele lugar, ele fez com que aqueles homens fossem atendidos na sua oração e eles começaram a pregar de maneira intensa, começaram a pregar de maneira fiel aquilo que Deus queria, com ousadia. Ousadia significa sem medo, sem temer o que possa fazer o homem, sem medo de serem rechaçados, sem medo de serem impedidos. Eles começaram a pregar o evangelho, porque foi para isso que Cristo nos chamou, meu querido, minha querida irmã. Pode ser que muitas vezes você ainda esteja buscando coisas, e não é errado nós orarmos e pedirmos coisas ao Senhor que nós precisamos. Deus é bom e Deus vai nos atender. Jesus nos ensinou a orarmos pedindo coisas, ele ensinou a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ensinou a pedirmos por perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque o teu é o poder, o reino, e aí cai de novo com isso, livra-nos do mal. Ele está falando, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas estão no seu controle, porque teu é o poder, o reino, a honra, a glória para todos sempre. Então, esses homens estão querendo nos impedir, coisas estão se levantando para impedir com que nós venhamos a fazer a tua vontade, Pai. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Nós cremos que o teu poder é ilimitado. Então, Senhor, nos dê poder para nós pregarmos a tua palavra com intrepidez, com ousadia, e que enquanto nós pregarmos, as pessoas sejam curadas, sejam convertidas, elas sejam transformadas para a honra e glória do teu nome. É isso.
É isso que a igreja deveria ter, esse coração. Um coração para que as almas venham se converter, para que as pessoas venham se render a Cristo, entregar sua vida ao Senhor. Era isso, meu querido e minha querida, que Deus sempre quis que eu e você sentíssemos no nosso coração. Um desejo para levar a palavra para outras pessoas. Ainda que você talvez não possa pregar, você ainda não possa subir no altar ou estar em alguma praça pública pregando a palavra, mas você pode financiar esse trabalho, você pode reunir pessoas na sua casa e ali vocês estudarem a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso, nós podemos buscar isso. Você pode fazer um pequeno grupo na sua casa e orar com eles, e ali cantar com eles, e ali estudarem a palavra de Deus. Você que é casado, marido e mulher, deve todos os dias, sentar com a sua esposa e com o seu marido, e ali vocês dois lerem a palavra de Deus, nem que seja por meia hora, uma horinha, não sei quanto tempo. Nós dedicamos parte do nosso tempo para aquilo que nós valorizamos, né? Uma forma, você quer analisar as coisas que eu mais gosto de fazer, é ver o tempo que eu dedico a isso. Você olhando para o tempo que uma pessoa dedica para aquilo, ela vai mostrar onde está o coração dela. A palavra de Deus diz isso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, queridos, nós como igreja temos que acordar, porque muitas vezes o nosso coração não está na vontade de Deus em chamar pessoas para o evangelho, em alcançar homens e mulheres, e nós precisamos, como igreja, primeiro dentro de nós, primeiro dentro da nossa casa, primeiro no meio daqueles que nós conhecemos, mostrar para eles que Deus é real na nossa vida, que verdadeiramente Deus faz a diferença naquilo que nós cremos e falamos. Nós precisamos ser parecidos com Cristo, fazermos como ele fazia, andarmos como ele andava, para que as pessoas venham ver Cristo em nós. E aí, queridos, o seu testemunho, uma vez nesse ponto, sendo efetivo, eficiente, vai alcançar multidões. Sem querer, você vai contagiar outras pessoas, você vai levar outras pessoas a amarem esse Deus, porque você o tem amado. Amém?